Até se você der uma cesta básica, se você não trouxer isso com paixão aqui, não traga. Você está pecando. Porque você tem que colocar teu coração naquilo que você faz. Amém? Por isso que eu digo que o cara bater uma fotinho, dar uma cesta básica e bater uma fotinho, isso é coisa de hipócrita. Porque você está fazendo você está usando uma pessoa, expondo uma pessoa para dizer que você é bonzinho. Não. A Bíblia diz que as vestes da noiva do Cordeiro são atos de justiça dos santos. Amém? Sabe qual é os atos de justiça? Bom, se a veste da igreja é o ato de justiça que a igreja comete, presta bem atenção que eu vou falar aqui para os casados. Então, quando a gente tem atos que a gente vai cometer na coletividade, a gente vai fazer junto, a gente vai abraçar a causa da cidade junto. E algumas pessoas vão dizer: bah, que legal o trabalho dessas igrejas, estão se unindo para fazer isso. Glória a Deus. Mas essas não são as vestes que dão mais prazer ao noivo. O que dá mais prazer ao noivo são as vestes da intimidade, aquela que ninguém pode ver. Alô? Vou falar com os homens aqui, cadê os machos aí? Eita, você sabe do que eu estou falando. Então o que dá mais prazer, o que traz mais alegria no coração de Jesus? São as obras que eu faço com Ele, aonde ninguém pode me ver. É quando no secreto você compartilha o pão, você ajuda e não se vangloria disso. Quem quer produzir alegria no coração do Pai aqui? Então nós precisamos nesses dias, obra social, trabalho na sociedade. Isso não é, nós não temos mérito nenhum nisso, isso é obrigação da igreja. Amém? Amém? Isso é obrigação, a gente não faz mais do que obrigação. E se não fizer, fecha as portas, porque senão é só um clubinho de crente. Eu não acredito numa igreja que está implantada numa cidade, que não move a sociedade, que não está fazendo a diferença lá fora, seja a igreja de Jesus. Pode ser qualquer coisa, menos a igreja de Cristo. Agora eu vou te fazer uma pergunta e você presta bem atenção quando você for responder. Deus pode contar contigo fora dessas quatro paredes? Ele pode? Então te prepara. Porque Deus vai levar você para um lugar de maturidade. Porque herança Ele não dá para criança, Ele só dá para quem já entendeu e tem responsabilidade com aquilo que recebe dele. Sabe o que faltou na igreja? Não faltou dinheiro, faltou responsabilidade com o que fazer com o dinheiro. Não faltou graça, porque foi derramada muita graça, houve muita manifestação de poder. Sim ou não? Muitos foram batizados com o Espírito Santo. Não faltou graça. O que faltou, a igreja hoje ela não perece por falta de dinheiro, ela não perece por falta de conhecimento, ela perece por falta de amor. Mas nesses dias, Cantares capítulo 5, se encontrares o meu noivo por aí, diz para ele que eu estou enferma de amor. Eu estou ferida, eu estou machucada, os guardiões da cidade me arrebentaram todinha, eu estou tudo quebrada. Mas por que eu não abri a porta para ele quando ele bateu na porta? Irmão, quando Deus te chamar, não perca a oportunidade, cara. Amém? Muitas pessoas veem o testemunho do pastor Luiz, que ele começou com uma bicicleta. Deus começa com o que você tem. Amém? Ele começa com o que você tem. Aleluia. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando aquela viúva chegou para Eliseu e disse assim, ó: os meus 2 filhos vão ser levados para ser escravo por causa dessa dívida. Que foi que o profeta perguntou para ela: o que tu tens em casa? Ela disse: eu tenho uma botija e um pouquinho de azeite. Ah, isso é doideira, cara. Ei, imagina que isso aqui fosse um vaso, ou uma vasilha vazia, quase vazia.
mas ela não estava vazia. Amém? Você chegou aqui talvez acabando a gasolina na reserva, e o ponteirinho marcando assim, ó. Se a vasilha tivesse vazia, ela estaria assim, ó, com a boca para baixo. Sim ou não? Mas como ela tinha um pouquinho de azeite, ela estava com a boca para cima. Enquanto você estiver de boca para cima, o azeite não vai parar de ser derramado. Sabe quando que acabou o azeite? Quando acabou a vasilha. Enquanto tiver vasilha com a boca virada para cima, o azeite não para de ser derramado. Aleluia! Agora o que eu preciso entender? Que eu estou quase vazio e que eu preciso ser cheio. Quem quer ser cheio de Deus aqui, cara? Esvazie-se de si mesmo. Fica tranquilo, não vai chover aqui dentro. Então, gente, é errado você se alegrar com aquilo que Deus faz? Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Amém? É errado você se alegrar com aquilo que Deus faz? Não. Jesus pegou 70 discípulos, chamou eles e disse: agora vocês vão pelas aldeias, curem os enfermos, expulsem os demônios, e digam: a voz é anunciado o reino dos céus, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Amém, glória a Deus. Eles foram, anunciaram. Teve um que voltou furioso, foi João. A Bíblia diz que João entrou numa cidade, numa aldeia, e eles não quiseram receber a palavra. Porque assim, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: não dê pérola aos porcos, porque os porcos não sabem o valor de uma pérola. Amém? Amém? O que você carrega dentro de você é muito precioso. Jesus é muito precioso. Não barateie o evangelho para ter pessoas, igreja cheia de pessoas. Não, nós não precisamos de uma igreja cheia de pessoas. Nós precisamos de uma igreja cheia de Deus, para transformar as pessoas. Aleluia! Porque Deus não pode encher alguém que já está cheio de si mesmo. Então eu preciso me esvaziar. Então João, ele voltou e disse: Senhor, nós fomos lá pregar a palavra, só que aqueles caras não quiseram receber. Vamos fazer como fez Elias, vamos mandar descer fogo do céu e matar todo mundo. Pensa que cara amoroso, né? Esses discípulos de que Jesus escolhe é uma bênção, né, irmão? Esses discípulos que Jesus escolhe igual nós, assim, quando alguém dá uma fechada, tu já quer brigar com o cara, né? Ei, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até a vinda de Cristo. A obra que é dele, que ele começou, ele vai terminar. Você crê? Mas Deus não pode fazer através de você se ele não fizer primeiro em você. E o que acontece? Jesus, ele dá uma frustrada neles. Por quê? Porque os caras chegaram felizes, com uma alegria na felicidade, dizendo: Senhor, pelo teu nome os demônios se sujeitam a nós. É doideira, Jesus. Os demônios se joelham, se humilham. Aí Jesus falou: vocês estão felizes por causa disso? Eu vi Satanás cair do céu como um raio, pelo mesmo sentimento que vocês têm agora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque os anjos se sujeitaram a ele, e quando os anjos se sujeitaram a ele, eles caíram juntamente com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, crente, nessa noite: não se glorie porque Deus te usa. Isso não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Amém? Os dons que Deus te deu são para servir o outro. Não é porque você é bom, é porque Deus é bom. Amém? Uau! Vamos lá. Então deixa eu dizer uma coisa: quando eles vêm com essa alegria, era uma alegria na alma, era uma alegria de satisfação por aquilo que Deus havia feito. Isso é errado? Não, cara.
Porque a glória é de Deus, mas a alegria é nossa, amém? A glória é de quem? A glória é de Deus, mas a alegria é nossa. É pecado eu me alegrar com aquilo que Deus está fazendo? Não é pecado. Só que eu não posso deixar que isso tome conta do meu coração e me faça achar que fazer a obra de Deus, que viver o evangelho do reino é só isso. Não é só isso, amém? Viver o evangelho do reino não é só você expulsar demônio, não é só você cantar, pregar. Viver o evangelho do reino é você constranger as pessoas com o amor que ele tem. Quando Filipe perguntou para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus falou o quê? Filipe, eu sempre tive com vocês, quem me vê, vê o... Por que ele falou isso? Porque todo morto que atravessou o caminho de Jesus foi ressuscitado. Sim ou não? Eu vou dizer para você que ele morreu primeiro, porque se ele tivesse morrido, eu acho que eles tinham ressuscitado ali mesmo. Ele teve que morrer primeiro, porque nenhum morto que atravessou o caminho de Jesus ficou morto. Agora, quem já ouviu a voz de Jesus no secreto, não se confunde no meio de uma multidão. Quem já ouviu a voz de Jesus no secreto aqui? Escuta, toda vez que Jesus passava por Betânia, ele ia na casa de Marta, a irmã de Lázaro, porque ali tinha um lugar na mesa para ele. Eu te pergunto, lá na tua casa tem um lugar na mesa para Jesus? Porque se tiver, ele pode passar por lá hoje. Então, toda vez que Jesus passava por Betânia, ele ia na casa de Marta, ele sentava com Lázaro, tomava o chimarrão. E aí, Lázaro, como é que tá, meu amigo? Cara, e Lázaro ouvia a voz de Jesus no secreto. Quem ouve a voz de Jesus no secreto, irmão, ainda que esteja morto, quem já ouviu a voz? Tinha muitas outras vozes no túmulo de Lázaro. Uma dizia: se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Se lamentando pelo que aconteceu. Ei, não se lamente pelo que aconteceu, porque Deus, aleluia, tudo que Deus tem para a sua vida está para frente, não para trás. Aleluia, tudo que Deus tem para a sua vida está para frente, não para trás. Para de olhar para trás e comece a olhar para aquilo que Deus vai fazer. Se o Senhor tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Ficou se lamentando. E como tem crente que gosta de lamber ferida, irmão, pelo amor de Deus. Se algumas coisas Deus permitiu na sua vida acontecer, é porque Ele quer fazer você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Aí uma estava dizendo: não, se ele estivesse aqui. A outra dissesse: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus começou a chorar. Sabe por que Jesus chorou? Não foi por causa de Lázaro que Jesus chorou. Jesus chorou por causa da incredulidade das duas. Porque ele estava dizendo: mulher, se tu crê, tu vai ver a glória de Deus. É agora que tu vai ver, não é ontem, não é amanhã, não é no arrebatamento, é agora. Eu sou Deus presente. Não, nós vamos lá no culto, daí Deus vai me curar. Deus pode te curar em casa. Por que você espera vir no culto para Ele te curar aqui? Se você pode provocar Ele lá, querido. Lembra que eu falei que a mesa é lugar de revelação? Então vamos lá, eu vou tentar. Sabe por que só o Espírito Santo pode convencer do pecado, da justiça e do juízo? Quem sabe? Quem sabe? Sabe por que só o Espírito Santo pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo? Porque na eternidade foi Ele que escreveu o seu nome no livro da vida. Alô? E não só isso. Se tu entender isso aqui, tu não vai ficar quieto na tua cadeira aí. Sabe por que só o Espírito Santo pode convencer do pecado, da justiça e do juízo? Porque na eternidade foi Ele que escreveu o seu nome no livro da vida.
Porque a Bíblia diz que o livro da vida, lá em Apocalipse capítulo 13, está escrito desde a fundação do mundo. Sabe por que só Ele pode te convencer disso? Porque foi Ele que escreveu o teu nome. E mais, quando Ele te chama, Ele coloca uma lista na tua mão. Escuta o que eu vou falar para você. Quando Ele revela para você, quando Ele te chama pelo teu nome, Ele também coloca uma lista na tua mão das almas que você vai ganhar para Jesus. Já percebeu que geralmente as pessoas da nossa família não é nós que ganhamos? Por que Deus faz isso? Para gerar unidade, para nós sabermos que nenhum de nós somos melhores que os outros. Porque a lista de alguém da minha família pode estar na tua mão, a lista de alguém da tua família pode estar na minha mão. Então eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos ser um só no Senhor. Eu vou te perguntar, quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas almas você já gerou para Jesus? Quantas pessoas você já falou de Jesus para elas, e elas sem fazer força nenhuma, e elas se renderam ao Senhor? Porque quando é Ele que convence, cara, você não faz nada, você só obedece. Alguém diz assim: ó, tu pode vir aqui, eu preciso conversar contigo. Estou com problema no meu casamento, estou com problema na minha família. E aí você diz: ah, meu Deus, eu vou chamar o pastor. Não me chama, vai você. Porque aquela pessoa pode ser a pessoa que está na lista de chamada, que está na tua mão. Aleluia, e você está perdendo a oportunidade de ter mais uma pedrinha na sua coroa. Não terceirize aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Pastor, que doideira é essa? O senhor está ficando louco? Estou mesmo, é só doido que entende as coisas do Espírito. Por que, irmão, que Jesus foi batizado só com 30 anos? Você já parou para pensar nisso? Sabe, tem uma tradição judaica que quando um homem ele chega à idade de 30 anos, então o pai passa em vida para ele a parte que é dele da herança, para ele administrar. Vou repetir, pegou aí no Espírito? Amém? Por isso que Jesus falou do filho pródigo, quando ele disse: o filho pediu a parte. O filho pródigo: me dá a minha parte, lembra? Quem lembra que Jesus falou isso? Dá a minha parte da herança, o pai deu. Por quê? Porque tinha chegado o tempo. Sabe por quê? Porque Ele dá herança para você saber que melhor é a presença do que as coisas que Ele pode te dar. Então, na tradição judaica, todo homem, todo filho homem, quando chega aos 30 anos, o pai já passa a parte dele, para o nome dele. Mas o pai está sempre presente e ajudando ele a administrar as suas finanças, amém? Quando é que eu perco tudo? Quando eu não deixo o pai fazer parte daquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Eu vou repetir. Quando é que eu perco isso? Quando eu não deixo o pai fazer parte daquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Quem quer deixar o pai fazer parte daquilo que Ele colocou nas suas mãos? Está disposto? Então fica tranquilo, tu não vai perder. Receba essa palavra, tu não vai perder. Se o pai estiver administrando aquilo que está nas tuas mãos, irmãos, foi Ele que confiou a você. O inimigo não vai tomar. Pastor, por que Jesus teve que ser batizado com 30 anos? Porque no jardim, o primeiro Adão também nasceu grande. No jardim, Adão nasceu adulto, ele não teve infância. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele nasceu adulto. E da costela dele foi tirada uma mulher que nasceu adulta também. E eu acredito que Eva caiu por causa da inocência. Porque ela era uma mulher, mas o coração era de uma menina. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Por isso que Deus levantou Davi. Irmão, Davi é uma espécie de Cristo. Quando Deus falou para Samuel, ele disse: cara, chega, para de encher o saco. Eu rejeitei Saul, pronto, acabou, não quero mais ele. Eu encontrei um homem segundo o meu coração, e ele vai executar toda a minha vontade. Qual vontade? Alguma vontade? Meia vontade? Não, ele disse toda a minha vontade. Todo mundo quer,
um lugarzinho ao sol, mas poucos querem fazer toda a vontade de Deus. Quer entrar em lugares de governo? Levante suas mãos para os céus e diga para Ele: Senhor, eu estou disposto a fazer toda a sua vontade. Está disposto? Então fica tranquilo, deixa Ele conduzir você. Davi era uma espécie de Cristo. Por quê? Porque a cabeça de Davi, ele tinha uma mente de rei, mas o coração era de menino. E aí Jesus, esse Jesus é lindo demais, cara. Ele diz assim no livro de Lucas, assim, ó, aquele que não se converter e não tornar a ser como uma criança de maneira nenhuma vai entrar no reino dos céus. O que Jesus estava falando? Vocês já são grandes, sim. Vocês têm que ser como era Adão no começo. Ele tinha um corpo grande, mas o coração era de criança, era sincero, era simples, era inocente, era pura inocência num corpo grande. Nossa, é grande, né, pastor? Se o tamanho da inocência for o tamanho do corpo, tá bom. É tudo o que Deus quer, nos trazer de volta para esse lugar, irmão. Por isso que Jesus só foi batizado com 30 anos. E ali o pai chega para ele e diz assim, ó, aleluia, ele vai ser batizado. E quando ele entra nas águas, o Espírito Santo vem sobre ele. Então o silêncio no céu é quebrado e Deus diz assim, ó: esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Ei, quando você tinha um coração mau, o mundo não sabia quem você era, por isso ele não te odiava. Mas agora que você nasceu de novo, o mundo te odeia, porque você não pertence a esse mundo, você pertence ao Senhor. E te alegra, porque se alguém te odeia, é porque você é amado pelos céus. Quando alguém te odiar, aleluia, dê glórias a Deus, não reclame por causa da rejeição, não fique se queixando, porque se o mundo te rejeita, é porque o céu já te elegeu nele. Aleluia! Deus vai nos curar nesses dias, irmãos, de toda a rejeição, em nome de Jesus. Ele vai nos curar. Ah, meu Deus. Por isso que Jesus, quando falou com Pedro, ele disse: Pedro, ele disse para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Aí eles disseram: tu és Elias. Não, tu és profeta. Ah, tu és. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: agora tu entrou na área do Espírito, então eu também vou te dizer no Espírito quem tu és. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Sabe, quando você entra no ambiente espiritual, você sabe quem você é. Deus fala no seu coração, ninguém precisa falar nada para você. Você tem uma convicção de que o Pai está chamando. É por isso que eu creio que num ambiente, irmãos, a gente não precisa ficar forçando a barra com ninguém. Eu creio que num ambiente em que Deus governa, você mesmo se joga na presença dEle e diz: Senhor, eu sei que é Tu. Eu sei que é Tu que está aqui. Aleluia. Então você não vem para o altar para Deus escrever o teu nome. Você vem porque o seu nome já estava escrito lá. Você veio porque ouviu a voz dele te chamar. Isaías 43 e 1. Ele diz assim, ó: chamei-te pelo teu nome, tu serás. É isso que está escrito lá? Tu serás meu. Ele disse: tu és meu. Porque Deus não te vê como você se vê, Ele já vê você pronto. Por isso que, irmãos, eu digo que o livre-arbítrio não existe. Não existe. O livre-arbítrio só existe na cabeça de quem não entendeu o plano da eternidade. Porque a palavra diz que Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Por isso que quando Ele te convence, se ninguém te trouxer para a igreja, você vem correndo, você vem de a pé, você vem desesperado e se joga na presença dEle. Ninguém precisa te empurrar, cara. Quando é Ele que te chama, já era. Já era.
Como pode o meu nome estar escrito no livro da vida se a maior parte do tempo da minha vida eu vivi em pecado? Por isso que você tem que morrer para nascer de novo. Por isso que o evangelho do reino sempre vai ser: arrependei-vos. Nunca, irmão, quando alguém massagear o teu ego e dizer que você é bom, esse não é o evangelho de Jesus. Porque o próprio Jesus disse: se vocês que são maus, ele chamou a gente de bom ou de mal? Ele disse: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial saberá dar boas coisas àqueles que o amam. Então assim, Ele sempre vai confrontar você. Eu escrevi algumas coisas hoje à tarde aqui a respeito disso. Eu quero compartilhar com você. Por isso que não adianta você, um cara desviado, irmão. Por isso que você olhar a Bíblia, você vê que Deus, Ele não manda você ir atrás do desviado. Ele não manda você ir atrás do filho pródigo, porque o filho pródigo conhece o caminho de volta. Porque o filho pode até sair da casa, mas se no coração dele o pai já fez morada, já era, irmão. É como eu falo sempre, a casa era de Marta, mas morada se fez no coração de quem? De Maria. Então enquanto Marta estava arrumando a casa dela, Jesus estava arrumando a casa dele. Aí Jesus disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ele deixou eu arrumar a casa, a minha casa dentro dela. Deixa eu dizer uma coisa, Deus está nos tirando do ativismo nesses dias para colocar tudo em ordem aqui dentro. Por que Deus está nos parando? Porque Ele quer colocar as coisas em ordem. Então não ande ansioso. Não ande ansioso pelas coisas que estão do lado de fora. Porque quando Ele colocar tudo em ordem no lado de dentro, irmão, tudo do lado de fora vai ficar bonito. Por que está uma bagunça do lado de fora? É só um reflexo daquilo que está aqui dentro. Quem está disposto nesses dias a dizer: Senhor, coloca tudo em ordem. Você tem coragem de dizer isso para Ele hoje? Senhor, coloca tudo em ordem. Ele vai colocar, irmão. Então até que Deus não fala a seu respeito, até que Deus não fala a seu respeito, não existe guerra espiritual. Mas quando você descobre que Ele é teu Pai, e Ele diz: esse é meu filho amado, te prepara que o diabo vai aparecer. Porque o próprio Espírito de Deus, quando revela para você quem você é nele, vai levar você para um lugar de maturidade. Diga: eu quero. Diga: eu quero. Eu quero entrar nesse lugar de maturidade, Senhor. Então deixa eu falar. Quem viu a postagem que eu botei no Facebook hoje? De Saul e de Davi. Saul era a geração Nutella, mano. Ganhou tudo de graça, não custou nada. Aí Deus disse, eu acho que até Deus aprendeu, né? Ele pensou assim: não, eu facilitei demais o negócio. Acho que Deus pensou assim: eu facilitei demais, agora para o outro eu vou dar uma dificultadinha para movimentar os músculos espirituais dele. É isso que Deus vai fazer com a gente nesses dias. Por isso que Paulo disse: essa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. Quer ter autoridade? Então o nível de batalha vai ser maior. Não peça para Deus reduzir o nível de batalha, só peça para Ele te dar mais autoridade, porque Ele vai te dar. Deus não usa covarde, não usa medroso, Ele só usa corajoso. Então não deixe que nada nesse tempo intimide você. Não permita que nenhuma voz do lado de fora tente distorcer a convicção que Deus colocou no seu espírito. Aleluia. Porque um rei, a Bíblia diz que Jesus é rei dos e Senhor dos. Escuta o que eu vou dizer para você. Quando Davi entendeu isso, e ele peca, e ele cai no pecado, e ele diz: Deus, eu devolvo tudo, eu devolvo a igreja, eu devolvo o microfone, eu devolvo tudo.
Eu devolvo o trono, só não retira de mim o teu Santo Espírito, porque sem ele eu não vou suportar viver. Eu te pergunto nesses dias no teu coração, o que realmente tem valor? O que realmente tem valor para você? Porque para Judas, Jesus tinha um preço, 30 moedas. Para aquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, que ungiu Jesus com aquele perfume, era 300 denários. Para Judas, Jesus tinha um preço. Para aquela mulher, Jesus tinha um valor. E sabe o que eu vou dizer para você? O valor que Deus pagou por você não tem preço, tem valor. O dinheiro do mundo inteiro não pode pagar o valor da tua alma. Então só que você precisa entender uma coisa: Deus quer te usar? Sim ou não? Amém? Ele vai te usar, sim ou não? Não deixe, não se encante com isso. Antes te alegra, porque quando Ele te comprou, o teu nome já estava escrito lá. Quantos amigos seus já partiram sem salvação? Quantos aqui tem amigos que partiram sem Jesus? Por que você está aqui hoje? Quantos livramentos de morte Deus já te deu? Sabe por quê? Irmão, é igual você comprar um carro velho. Eu não sei se você já fez isso. Eu já fiz essa loucura. Mano do céu, a minha esposa queria me matar. Agora já estou curado, né, amor? Olha lá a cara dele. Mano, eu pegava aqueles carros antigos assim. Uma vez eu tinha uma caravana que eu comprei de uma funerária. Sim, uma caravana, uma funerária. E dentro, no teto dela, os caras desenharam uma caveira, um negócio assim, foi bem doido. Eu cheguei lá em casa, ela disse: o que tu fez, amor? Eu disse: tu não tem ideia, isso aqui vai ficar show de bola. Porque quando as pessoas olham para você e dizem: esse não vale nada, e veio o teu fim, quando Deus olha para você, Ele vê possibilidades. As pessoas que olham para você dizem: esse aí, você não tem mais jeito, isso aí já era. Eles botaram um ponto final, Deus foi lá e botou uma vírgula. Onde você vê o fim, eu vejo possibilidades. Aí, só que daí eu gastava um dinheirão, fazia aquele carro ficar show de bola. Depois eu trocava para um outro carro velho e perdia todo o dinheiro que eu botei em cima. E com o dinheiro que eu fiz isso, eu podia ter um carro zero hoje. Aham. Acho que era o ministério profético, vô. De olhar para aquilo que todo mundo diz que não tem mais jeito. Eu vejo possibilidades aí, cara. Só que eu não desfrutei disso, mas as pessoas que pegaram desfrutaram. E assim é Deus, cara. Ele abriu mão da sua glória. Sabe quem desfruta hoje? É você. Você desfruta da graça, da bondade, do amor, da misericórdia. Se o diabo pudesse, ele já tinha matado você. Sabe por que ele não faz? Porque ao redor de você está cheio de anjos de Deus. Porque você agora é propriedade peculiar dele. Porque você agora tem um pai. Você tem um pai. E um pai, cara, o pai é um negócio doido. O filho quebra a vidraça do vizinho, o vizinho quer dar um pau nele. Aí o pai diz assim: se tu bater no meu filho, eu te arrebento, hein? Ele quebrou tua vidraça, eu pago. Mas quem bate nele sou eu. Deus é assim, cara. Ele está disposto a pagar a tua conta, mas Ele vai te repreender também. Quem está disposto a ser repreendido nesses dias? Porque a repreensão do Senhor, ela nos cura, irmãos. Aleluia. Quando é que a gente se perde no meio do caminho? Quando a gente perde o amor, cara. Quando a gente perde a paixão. Deus tem falado muito comigo nesses dias a respeito disso.
Irmãos, eu atendo muitos pastores, muitas pessoas que vêm e abrem o coração. Eu atendo pessoas que são de outro estado, de outro país, que me perguntam: pastor, como é que eu faço nessa situação? E a gente aconselha, a gente traz revelação a respeito da palavra. Mas eu vou dizer para você, irmão, Deus pode nos dar estratégia, amém? Você crê? Mas nada substitui a paixão por Ele, nada. Sabe por quê? Porque quando você é apaixonado por Ele, mesmo que você esteja fazendo algo sem entendimento, Ele te protege. O problema é que a gente não sabe lidar com a nossa independência, e é aí que a gente se perde. Os discípulos vieram e disseram: Senhor, foi massa, cara, expulsar demônio. O cara se babava tudo lá. Dizia: capeta, sai daí. E ele saía. Foi muito show, Jesus. Mas quando Jesus começou a falar para esses 70, dizendo assim: a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Ele estava dizendo o seguinte: isso que vocês estão desfrutando de graça tem um preço. Para vocês não tem, mas para mim tem. Eu vou ter que pagar o preço para vocês permanecerem nesse lugar. A Bíblia diz que eles começaram a sair um por um, e Pedro disse: Senhor, essa mensagem aí é muito forte. O povo está saindo da igreja, Jesus. O povo vai sair da igreja. Jesus disse: tu quer ir com eles também? Pode ir. Ele disse: para quem nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Porque chega um nível que você, irmão, não importa mais nada. Chega um nível que você está andando com Deus. Sabe, Renato, chega um nível que a gente está andando com Deus. É como Pedro. Eu falo por mim, tá? A gente se converte. O cara estava desempregado, arrumou um emprego. Glória a Deus, aleluia. Ah, Deus abriu uma porta para mim. Glória, que vitória, que bênção. O cara estava desempregado, arrumou um emprego. Glória a Deus. É um nível. Jesus entrou no barco de Pedro. Pedro estava falido, tinha que pagar o aluguel do barco. O barco não era dele. Ele chegou com o barco vazio. Jesus disse: deixa eu entrar no teu barco, eu pago o aluguel para você, fica tranquilo. Porque se você deixar Ele governar aquilo que está nas tuas mãos, Ele se responsabiliza, cara. Ele só precisa ter um lugarzinho dentro do seu barco. Aí as primeiras palavras de Pedro para Jesus foram essa: poxa, eu não sou digno, esse cara aí é muito santo, né? Eu sou cheio de tatuagem, né? Né, mano? Eu brinquei com ele, eu falei: cara, que o teu pastor deixa todas essas tatuagens assim, irmão. Aí Pedro disse: olha, eu não sou digno não, cara. Tu é muito santo, olha, isso aqui é milagre, é coisa. Eu não sou digno não, Senhor. Afasta-se de mim, que eu sou um homem pecador. Jesus falou: fica tranquilo, vem mais para perto que tu vai ficar mais santo. Quanto mais perto de mim você fica, mais parecido comigo você vai ficar. Não precisa ficar com medo do teu pecado, porque o teu pecado não me contamina. O que contamina é a minha santidade em você. Aleluia! É a minha santidade que vai contagiar você, não é o seu pecado que vai me corromper. E Pedro fica doidão, ele larga o barco, ele não quer mais saber de nada, ele vai atrás. Ele vai, cara. Ele vai loucão. Aí quando ele começa a ver que o evangelho é lucrativo, Jesus começa a falar sobre algumas recompensas para aqueles que, né, aquele que deixar pai e mãe por amor de mim. Ele disse: Senhor, peraí. Ah, mas então quer dizer que tem uma recompensa aí? Ele disse: tá, Senhor, e nós que deixamos tudo e te servimos, o que a gente vai ganhar? Aí a gente sai de uma fase assim de desconstrangimento por pecado, e a gente começa a ficar interesseiro. Eu sei que não é agradável você ouvir isso, mas eu tenho que falar. A gente já passou dessa fase, né? Glória a Deus. Aí a gente diz: o que eu vou ganhar? Ó, Jesus, eu abandonei pecado, abandonei tudo por ti, agora estou nessa situação. Que tudo? Você abandonou nada por tudo. Aleluia. Nele você encontrou a vida que você não tinha. Mas ele ficou interesseiro, sim ou não, Pedro? Ficou. Mas na caminhada ele começou a experimentar de coisas mais profundas. Pedro, Tiago e João eram os únicos 3 que iam para o monte com Jesus. Não eram todos. Hein?
Pedro, Tiago, João. Cara, chegou um dia que lá no monte ele foi transfigurado. Uma luz que eles não conseguiam olhar para Jesus, que era mais forte do que a luz do sol. Aí aparece Moisés. Ué, mas Moisés não tinha morrido? Bobão, não tem ninguém morto. Está todo mundo vivo, tanto os que estão no céu, quanto os que estão na terra, quanto os que estão no inferno, porque Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivo, porque para Ele todos vivem. Ele disse: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas isso aconteceu foi um transladar no tempo. É só para quem é espiritual para entender isso aqui, cara. Moisés, ele foi atraído por Deus através dos sinais. A Bíblia diz que a sarça ardia, mas não se consumia. E aquela sarça ardia e não se consumia. Um dia ele foi lá ver o que era. E quando ele chega perto da sarça, ei, Deus já falou com nós através de sinais, sim ou não? Amém? Já falou. Foi uma fase. Aí daqui a pouco Deus fala com ele começa a ouvir a voz de Deus, começa a gerar um relacionamento. Aí Deus marca o encontro com Deus, que não é esse encontro que existe por aí, né? Que você tem que pagar, não, é de graça. Porque a Bíblia diz: dá de graça aquilo que é de graça. Amém. Glória a Deus. Nada contra, né? Mas nada a favor também. Amém? Então, quando Deus marcou esse encontro, Ele queria se relacionar e se revelar para todos, mas nem todos querem entrar nesse lugar. Mas Moisés quis. A Bíblia diz que quando Deus veio, a terra tremia, os montes fumegavam, a nuvem preta, uma nuvem negra, cheia de raios, relâmpagos e trovões, e o povo começou a ficar apavorado. Eles disseram: Moisés, fala tu com Deus, cara, é muito doido esse negócio aí, a gente está com medo. Moisés subiu no monte, falou com Deus. Chegou uma hora que Moisés não se contentou em ficar só, subiu o monte, ele quis entrar na nuvem. Quando ele entra na nuvem, ele atravessa do outro lado, ele translada no tempo e aparece lá, ao lado de quem? Sabe por que o diabo fica endemoniado? Sabe por quê? Ele perdeu o poder de caminhar no tempo, eu e você não, porque o Espírito da profecia habita dentro de nós. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou a eternidade aonde? Aonde? É por isso que você sonha, Deus fala com você através de revelação, através de sonho. E Ele diz aí, você diz: cara, vai acontecer isso. Todo mundo está dizendo: tu é doido. É porque eles não conseguiram andar no tempo como você conseguiu, fica tranquilo. Vai acontecer. Você crê? Agora, eu te pergunto hoje, eu sei que tem pessoas aqui que já tiveram muita alegria pelas manifestações do poder de Deus, assim como eu. Mas a minha maior alegria hoje não é mais isso, porque a igreja do movimento encerrou um ciclo. Amém? Eu vou dizer aqui, para quem está me assistindo, está sendo transmitido aí. O tempo da igreja do movimento acabou. Eu vou dizer: acabou. A Bíblia diz que no tanque de Betesda, o anjo vinha lá. Quando Jesus apareceu lá, o anjo veio de novo. Nunca mais. E aquele cara estava se lamentando tanto que quase ele pediu para Jesus jogar ele do tanque. Porque Senhor, nunca ninguém me joga e não sei o que. Jesus falou: para de reclamar, rapaz, pega essa cama e vai embora. Porque você está aqui 38 anos e um homem posicionado em Deus, ele não manda anjo, ele vem pessoalmente. Aleluia! Deus não vai terceirizar com você. Se você estiver posicionado, Ele não vai mandar anjo, você vai ter uma experiência pessoal com Ele. Então não vai dar mais para alguém: receba a unção, a transferência da unção. Eu sei que existe, mas não adianta transferir o poder se não transferir o coração.
Porque uma metralhadora na mão de um cara mal intencionado mata até os próprios companheiros. Então, Deus deu autoridade para Pedro curar ou para ferir? Eu te pergunto. Para curar, mas ele usou autoridade para quê? Para ferir. Alguém já foi ferido por um Pedro aí? Ei, quando o Malco foi ferido, Pedro arrancou a orelha dele. Se você estudar teologia, você vai saber que Malco foi um grande evangelista. Sabe por quê? Ele teve que fazer uma escolha. Irmão, perdoar é uma escolha, amém? É uma decisão sua. Deus não vai fazer isso por você. Eu te pergunto hoje à noite aqui. Tem pessoas que se desviam dizendo, porque o pastor me feriu, porque não sei o que lá. Tem pessoas que se desviam, usam a falha dos outros para ter uma base para ele pecar. Alô? Não, aqui não tem, né? É só lá em Itajaí. É porque foi fulano me ofendeu, porque o fulano não é, porque não sei o que, porque o pastor me ofendeu, porque o pastor me feriu. Eu te pergunto, crente, tu quer ficar com a marca da espada de Pedro ou com o toque de Jesus? Porque sério, Malco foi prender Jesus. Ele foi para prender Jesus. A Bíblia diz que depois que ele recebe o toque, ele não quis mais prender Jesus. Agora tu já parou para pensar para Pedro chegar na casa de Malco e dizer assim, irmão, Jesus te ama. Aí ele ia dizer assim, provavelmente, imagina se não amasse então, né, cara, tu tinha arrancado a minha cabeça fora. Ei, eu sei que tem pessoas me assistindo pela internet, foram feridas por homens imaturos, que receberam autoridade para curar e usaram a autoridade para ferir. Mas eu vou dizer uma coisa para você, que até esse homem que fez isso com você contribuiu para o teu crescimento. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se Pedro não corta a orelha de Malco, Malco nunca ia saber quem era Jesus de verdade. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Quem quer conhecer Jesus aqui de verdade? Então, se alguém te feriu, se você teve que sair de algum lugar porque alguém te feriu, essa pessoa foi o agente de Deus para você conhecer Jesus hoje, como você nunca tinha conhecido antes. Eu te pergunto hoje, você quer ficar com a marca da espada de Pedro ou com o toque de Jesus? Se alguém quer ficar com a marca do toque de Jesus, eu vou te convidar você a se colocar de pé nessa noite. Por que, pastor, que o senhor está ministrando essa palavra? Porque ninguém, nenhum de nós vamos chegar na eternidade sem cicatrizes. Vou repetir para você pegar no teu espírito. Por que você está falando isso, pastor? Porque nenhum de nós vamos chegar na eternidade sem cicatrizes. Talvez tenha algumas feridas abertas hoje aí. Talvez tenha algumas frustrações que aconteceram no meio do caminho. Mas eu quero frisar no teu coração, no teu espírito hoje. Nada do que Satanás, nada do que ele possa fazer vai fazer com que Deus te ame menos. Nenhuma acusação de Satanás terá efeito contra a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não te vê como você se vê agora, Ele já vê você pronto. Por isso que nenhum argumento do diabo tem poder para parar aqueles que já foram escolhidos. Agora deixa eu dizer uma coisa. Quem é que pode me parar no tempo então, pastor? Você. Quando é que eu fico parado no tempo? Quando eu fico preso às frustrações, quando eu fico preso nos meus medos, quando eu fico preso nos traumas que algumas pessoas me causaram. Nós estamos num ambiente profético, amém? Eu quero que você feche seus olhos agora. Abba, em nome de Jesus, eu quero declarar como um profeta aqui nessa noite, Senhor, que todas as feridas que foram abertas serão cicatrizadas agora,
Nós nos alegramos por um tempo pelas manifestações do Teu poder, mas nesses dias o Senhor tem falado muito forte ao meu espírito que nós vamos nos alegrar muito mais por ver as manifestações do Teu amor. A Tua palavra diz que o Teu amor lança fora todo medo, o perfeito amor lança fora todo medo. A Tua palavra diz que nem a morte, nem a vida, nem criatura alguma, nada pode nos separar do Teu amor. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui que na caminhada se machucaram, se feriram. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo hoje, que sofreram algumas frustrações na caminhada, que talvez estão parados no tempo e não conseguem sair dessa prisão espiritual, emocional. E eu quero te pedir, Espírito Santo, eu quero te pedir, Espírito Santo, vai agora nesses lugares e quebra essas cadeias, essas prisões no coração, na alma, no espírito, Pai. A Tua palavra diz, Jesus, que quando o Senhor falou a respeito do livro da vida, o Senhor Jesus se alegrou no espírito. Por que o Senhor se alegrou no espírito? Porque o Senhor já viu tudo pronto. O Senhor caminhou no tempo, o Senhor é o Pai da eternidade, o Senhor já viu tudo pronto. O Senhor não viu dificuldade, o Senhor não viu o processo, o Senhor viu eles prontos. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, abre os olhos espirituais da Tua igreja nesses dias. Abre os olhos espirituais dos Teus filhos nesses dias, faz com que eles entendam que na mão deles existe uma lista de pessoas, de almas que o Senhor confiou, aleluia, e que eles não podem estar travados, parados no tempo por causa de alguma frustração, Senhor, mas eles têm uma lista de chamada nas suas mãos, aleluia. E nesses dias eu te peço, meu Senhor, nos leva ao encontro dessas vidas que precisam ser ativadas por Ti através dessa pessoa, Senhor, que está aqui nessa noite, dessa pessoa que me assiste pela internet, Deus, em nome de Jesus. Pessoas que estavam paralisadas, travadas no seu ministério, na sua vida espiritual, no seu chamado, eu declaro, seja ativado agora, seja destravado agora, seja liberado agora para o novo tempo de Deus na sua vida. Choramadalabaxeria na labaçô. Venha o Teu reino, na terra como no céu. Venha o Teu reino, De dentro para fora, Deus, de dentro para fora, Senhor, destrava agora em nome de Jesus. que venha e permaneça Teu reino inabalável, que venha e que venha e permaneça Teu reino inabalável, que venha e permaneça Teu reino inabalável. Venha o Teu reino na terra como no céu. Venha o Teu reino na terra como no céu, que venha e permaneça Teu reino inabalável. Declare isso nessa noite. Que venha e permaneça Teu reino inabalável. Que venha e permaneça Teu reino inabalável. Ei, no versículo 21, diz assim, ó: naquela mesma hora alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse: graças eu te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e revelaste a essas criancinhas.
Assim é o Pai, porque assim o quis. Ei, ele não estava diante de crianças, ele estava diante de homens que se tornaram crianças porque o coração se tornou puro, inocente. Ele disse: graças eu te dou que ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e revelastes aos pequeninos. Cadê os pequeninos de Jesus aqui? Ei, talvez você se sinta pequeno hoje, é isso mesmo, é porque Ele é grande. Aleluia, porque Ele é grande que você se sente pequeno. Não é porque o teu irmão é maior, é porque Ele é maior. Aleluia, aplauda o Senhor, querido. A Ele seja a honra, a glória, o domínio para sempre, pelos séculos dos séculos. Seja a glória ao Senhor. Que venha e permaneça teu reino inabalável. Permaneça. Ei, sabe o que Davi falou quando viu? Sabe o que Saul falou quando viu Davi? Ele é apenas um menino. Ele é apenas um menino e vai enfrentar o gigante. Tem muito menino aqui que vai derrubar muito gigante aqui nessa noite. As pessoas podem te ver como menino, mas Deus vai levantar muitos meninos aqui para derrubar muito gigante nesses dias. Aleluia! Aleluia, queridos. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por nos fazer entender e amadurecer, Senhor, no Espírito. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Quero agradecer a presença dos irmãos que nos visitam nessa noite. Amém. Vamos ofertar. Você que deseja fazer isso, você que entende o princípio de semear no reino dos céus, faça com entendimento, faça com amor. Amém. Se você não entende, não faça, né? É só para quem entende. Aleluia. Só para quem você só desfruta daquilo que você entende. Amém.